Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a aula sobre caligrafia. Então, vamos lá. Ela vai ser uma aula dividida em duas partes, tá? Então, essa primeira eu vou falar sobre um pouco da história, introduzir para vocês os traços básicos, a ordem de escrita, e aí na semana que vem, que eu vou soltar a parte 2 dessa aula, aí nós vamos estar falando sobre a evolução dos caracteres dos desenhos antigos, como a gente vai ver hoje, e até como nós temos os caracteres simplificados hoje em dia, e a gente vai dar uma pincelada nos caracteres tradicionais que são usados em Taiwan e Hong Kong. Tá, então vamos lá. Aqui um pequeno sumário, então a introdução, as características artísticas da escrita chinesa, os traços e a ordem. Então, a escrita chinesa, a caligrafia chinesa, ela também é chamada de Shufa em chinês. E ela tem sido considerado a quintessência da cultura chinesa, porque ela é uma arte que abrange a língua, a história, a filosofia e a estética chinesa. Então, a tradução literal do termo Shufa seria o modo de escrever. Então, Shu representa a escrita e Fa é maneira ou padrão. Então, ele identifica o cerne da arte, tá? Que tem laços estreitos com os sinais escritos chineses por um lado e a pintura por outro. Então, na China, a proficiência na caligrafia com pincel, tá? Ela está entre as 4 habilidades tradicionais que cultivam as mentes dos liberatos ou dos estudiosos. Então, junto com a habilidade de tocar tim, que é um instrumento musical de cordas, a habilidade em ti, que é um jogo de tabuleiro, nós conhecemos ele como Go, tá? Aqui no Ocidente, e a capacidade de produzir pinturas, que é o Hua. Na era moderna, tá, o Shufa ele é conhecido mundialmente como um tipo único de arte, é uma característica muito visível da China. Então, eles representam essa característica marcante da civilização chinesa. Então, para nós ocidentais, tá, a caligrafia chinesa ela simboliza uma herança cultural, que ela é complexa, ela é muito distinta da nossa, pode ser até remota e misteriosa, como vocês comentaram semana passada sobre, meu Deus, vocês já tiveram esse sentimento de saber que ela é diferente. Então, essas percepções elas decorrem em parte que a gente tem uma grande diferença entre a visão de mundo oriental e ocidental, mas os próprios sinais escritos também apresentam tá, uma barreira que é aparentemente intransponível. No entanto, tá, a caligrafia chinesa ela também é fascinante e atraente aos nossos olhos, tá, como ocidentais. Os avanços recentes em relação à comunicação China e o resto do mundo eles despertaram o interesse pela cultura, pelo idioma, pela visão de mundo e o modo de vida deles. Então, tanto na China quanto em outros lugares, o conhecimento da caligrafia chinesa é vista como uma marca de educação, criatividade e sofisticação cultural. Você saber desenhar, escrever de maneira muito bonita. Tá? Todas as línguas elas costumam servir tá? A função prática da comunicação para que um ser entenda o outro. Porém, nós temos como perceber o papel da linguagem de maneira diferente dependendo da cultura e da sociedade. Então, de acordo com as culturas, por exemplo, a judaica e a cristã, Deus criou a linguagem, ou seja, a fala humana. Na cultura chinesa, entretanto, a origem da fala ela nunca foi explicada. Em vez disso, a ênfase histórica tá, ela sempre esteve na escrita. Para os chineses, a criação da linguagem significa a criação dos caracteres chineses. Tá? O crédito para esta invenção é dado a uma figura meio deus, meio humana, que é chamada Sanjie, que é esse carinha que a gente está vendo aqui na figura. Ele dizem as lendas, né, que ele viveu há cerca de 4.000 anos atrás, e os antigos chineses acreditavam que o céu tinha códigos secretos. Eles eram revelados por meio de fenômenos naturais. Então, somente aqueles com poderes divinos eram dotados da capacidade de quebrá-los. Então, Sanjie, que tinha 4 olhos, tinha essa habilidade. Ele foi capaz de interpretar os sinais naturais e transcrever as formas dos objetos naturais, por exemplo, as montanhas, os rios, as sombras das árvores, as plantas, na escrita.
Então diz a lenda que quando Sanjie criou esses símbolos escritos, os espíritos uivaram em agonia quando os segredos do céu foram revelados aos seres humanos. Então desde então todos os chineses, desde os grandes imperadores aos fazendeiros comuns, agricultores, eles compartilharam uma tremenda admiração pelos símbolos escritos. Tá? Até hoje, Sanjie ele é venerado como o criador da linguagem escrita chinesa. Existem santuários, tá? Para Sanjie. Eles podem ser encontrados em vários locais da China, desde a província de Shanxi, que não é muito longe da tumba do Imperador Amarelo. Então, para quem não conhece, as lendas chinesas elas indicam que a criação dos seres humanos e na verdade, da origem dos humanos naquela região é nessa terra, em Shanxi, e eles são todos originados a partir do povo amarelo. Então, o lendário ancestral do povo chinês. Tá? Isso há cerca de mais ou menos 2.600 anos antes de Cristo. E o Sanjie e os seus templos têm pelo menos 1.800 anos de idade, então é muita coisa. As cerimônias memoriais são realizadas todos os anos em ambos os santuários. Então, uma razão para o grande respeito pela palavra escrita na China tem a ver com essa longevidade da invenção do Sanjie. Então, os sinais escritos que ele criou têm sido usados continuamente ao longo da história da China. Essa linguagem escrita, ela une um povo em uma região que é muito vasta, que fala dialetos diferentes e mutuamente ininteligíveis. Então, muitas vezes eles não se entendem, que era o que a gente estava comentando na aula passada com vocês. É também um conjunto de caracteres que em todos os clássicos da literatura chinesa foram escritos. Usando esses caracteres, os chineses foram os primeiros a inventar, por exemplo, a imprensa móvel, por volta de 1041 depois de Cristo. Então, estima-se que até a invenção do tipo móvel, que é a imprensa, no Ocidente, nenhuma civilização produziu mais material na história do mundo do que a China. Então, no final do século XV, para vocês terem uma ideia, mais livros foram escritos e reproduzidos na China do que em todos os outros países do mundo juntos. Então, o papel central e indispensável da linguagem escrita na China, ela alimentou uma reverência pelos símbolos escritos que nenhuma outra cultura superou. Então, os caracteres escritos ocupam uma posição que é sagrada, sendo muito mais do que uma ferramenta útil apenas para a comunicação. Então, como a gente vai ver ao longo dessa aula, os caracteres foram esculpidos em cascos de tartarugas e omoplatas de bois. Tá? Foram escritos em cerâmicas, em bronze, ferro, pedra e até mesmo jade. Então, eles foram escritos em tiras de bambu, pedaços de seda, folhas do primeiro papel do mundo. Então, eles estão em tabuletas de adoração ancestral e cartões de cartomantes, por exemplo. Eles aparecem nas entradas de edifícios e nas portas para dar sorte. Então, quando novas casas são construídas, inscrições são colocadas em travessas, né, para repelir os maus espíritos. Então, a área interna significativa ou a sala central, uma residência tradicional na China, sempre tem caracteres escritos a pincel visíveis em uma altura dominante. Tá? Decorar esses salões, essas salas com caligrafia é uma tradição onipresente na China, que não deve ser comparada, por exemplo, à tradição ocidental de pendurar referências bíblicas emolduradas, imprensas em letras góticas, na parede de uma alcova. Tá? A importância desse último reside mais em sua mensagem, quanto o primeiro é mais predominantemente relacionado à beleza visual. Então, a função decorativa da caligrafia chinesa é uma visão comum na China, tá? Nas atrações turísticas, escritos de antigos imperadores e mestres da caligrafia, ou ditados e poemas famosos, escritos por calígrafos famosos, estão gravados em rochas ou madeiras para realçar a beleza da natureza. Eles podem até ser encontrados nas encostas das montanhas, tá? Onde você tem enormes caracteres esculpidos em penhascos de pedra para que todos possam ver e apreciar. Segue alguns exemplos a Floresta dos Monumentos, na cidade histórica de Xi'an, e as inscrições ao longo dos caminhos rochosos do Monte Tai. São as maiores amostras de caligrafia chinesa. Então, os lugares que calígrafos conhecidos visitaram e deixaram tais escritos são hoje conhecidos como marcos históricos protegidos pelo governo chinês. Tá, então, passando aqui, a gente vai ver sobre os Shan e os ossos de tartaruga. Então, o que acontece? Os arqueologistas, em 1970, mais ou menos, descobriram vários ossos de tartaruga, ossadas de cabeça de boi, que são conhecidos como os ossos do dragão, e eles são uma das formas mais antigas dos caracteres chineses.
Conforme as escavações foram aumentando, eles foram encontrando cada vez mais materiais, como a gente disse, já eles estavam escritos em bronze, em até mesmo jade, que é uma pedra preciosa. Então, eles eram usados como forma de prever o futuro, como oráculos mesmo. E a partir desses oráculos que datam de cerca de 4.000 anos atrás, os mais antigos, é que os estudiosos hoje em dia conseguem associar os caracteres que existem hoje, porque eles foram muito simplificados até chegar ao que nós temos hoje, e relacionar aos que existem. Só para vocês terem uma ideia, lembra que a gente comentou que são mais ou menos 11.000 caracteres que existem atualmente? Cerca de só 1/3 desses caracteres tem a sua origem conhecida, e é a partir da correlação entre os antigos ossos de tartaruga com a escrita que nós temos hoje. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características artísticas da escrita chinesa. Tá? O chinês é uma das poucas línguas em que a escrita não é somente uma forma de se comunicar, mas também ela é celebrada como uma forma independente de arte visual. Tá? No mundo ocidental, nós temos exemplos de quando a escrita se tornou forma de arte. Quando, por exemplo, os textos transcritos manualmente pelos padres ou monges durante a Idade Média, ou as cartas escritas com tinta a ouro pelos escribas no Palácio de Buckingham. Tá, vocês podem estar se perguntando, então, por que da escrita ocidental ela não ter evoluído de uma forma funcional, que é puramente para a comunicação, para uma forma artística, como aconteceu com a caligrafia chinesa. A escrita alfabética, como a gente está vendo aqui no exemplo palavra e o zi, a escrita alfabética que nós conhecemos hoje, ela consiste em um inventário de letras, tá, que corresponde aos sons da fala. Então, os símbolos sonoros são de estrutura simples e pequenos em número, mas eles variam em cerca de 20 a 50 para um idioma específico. No caso do alfabeto português, que é o que nós temos conhecimento, por exemplo, nós usamos 26 letras. Cada uma é formada pelo arranjo de 1 a 4 elementos. Tá, mas o que você está falando, Patrícia? A letra O, ela tem apenas um elemento. Por quê? Ela começa em um círculo e você finaliza ele juntando os dois pontos. É apenas um traço. O I, por exemplo, tem 2 elementos, que é um ponto e uma linha vertical. Já quando a gente está falando da letra maiúscula E, ela tem 4 elementos. Que você faz... Lembra? Imagina você escrevendo a letra maiúscula E. Ela vai fazer aquele topo, ela vai descer vertical, você vai descer a parte final dela embaixo, tudo num traço só, e aí depois você completa os outros traços. Então esses elementos, tá, eles são geralmente várias linhas, curvas ou círculos ou pontos que são usados na linguagem. Na escrita, as letras, tá, elas são dispostas em uma ordem linear para formar palavras e textos. Então, devido ao pequeno número de letras, a frequência que nós usamos ela é bem alta. Além disso, a mesma letra repetida em um texto, ela sempre tem que ser escrita exatamente da mesma maneira, exceto quando estamos usando as letras maiúsculas maiores ou mais ornamentadas no início dos textos. Então, consequentemente, a caligrafia ocidental, de uma maneira geral, ela vai se concentrar no uso de linhas e círculos repetitivos. Já quando a gente está falando do chinês, é completamente diferente. Os seus sinais escritos, ou, como nós chamamos os caracteres, são símbolos de significado. O que eu quero dizer com isso? Cada um funciona aproximadamente como uma única palavra em português. Então, os caracteres também são formados pela junção de pontos e de linhas, mas existem mais elementos com formas mais variadas, que é o que a gente vai acabar vendo nessa aula. Então, cada elemento, seja um ponto ou uma linha, ele conta como um bloco de construção de caracteres chineses, que é o chamado traço. Então, na escrita, traços de várias formas são montados em um espaço que a gente considera bidimensional, ou seja, uma caixinha quadrada, primeiro em componentes e depois pela combinação de componentes em caracteres. Tá? No exemplo mostrado anteriormente, que é esse Z na tela, o caractere Z, ele tem 2 componentes. A tampinha em cima e a parte de baixo. Então, organizados de cima para baixo. O componente Y, ele consiste em 3 traços, assim como o outro componente que está do lado.
Então, de um modo geral, o número de caracteres necessários para funções diárias, como a leitura de jornal, é de cerca de 3 a 4 mil caracteres por dia. Como símbolos de significado, os caracteres eles devem ser distintos o suficiente para que a decodificação visual seja rápida, seja fácil, para que você olhe para aquele caractere e você saiba para que ele funciona, para que ele serve e qual é o significado dele. Então, portanto, eles não podem ser todos simples em sua estrutura, tá? Alguns eles são relativamente simples, com um pequeno número de traços, como o I de 1, enquanto outros podem ser bastante complexos, tendo mais de 20 ou até mesmo mais de 30 traços, tá? Cada caractere ele tem uma estrutura interna e ela é única. Os componentes que compõem esses caracteres, por exemplo, eles podem ser dispostos tanto de cima para baixo, quanto da esquerda para a direita, ou até mesmo em uma configuração mais complexa. Então agora, a partir de agora, a gente vai ver o que são os traços básicos. A característica mais distintiva da escrita chinesa é que esses caracteres eles são construídos não a partir de letras, como que acontece no português, mas da unidade básica chamada traços. Tá? Um traço ele é uma linha contínua de escrita, ele é feita do começo ao fim, sem qualquer interrupção intencional. Em idiomas alfabéticos, como o português, as letras são organizadas em uma ordem linear, por exemplo, da esquerda para a direita, para que a gente tenha a formação de uma palavra. Na escrita chinesa, no entanto, esses traços eles são montados, como a gente já tinha falado, em um espaço bidimensional em que você vai formar um caractere. Como, por exemplo, a palavra sol. Em português, ela é escrita com letras S, O, L, que são lidas da esquerda para a direita para indicar a pronúncia. Em chinês, o caractere para sol é ri, pronunciado ri. Este caractere ele consiste em 4 traços, tá? Você vai descer uma linha vertical, uma curva a mais e 2 linhas horizontais, por exemplo. Então, os traços eles não correspondem a sons, nem carregam significado. São materiais básicos usados para construir o caractere, ou seja, a identidade visual. Então, uma olhada inicial na escrita, por exemplo, com o pincel chinês, ela pode dar a impressão de que existem inúmeras maneiras de escrever esses traços e que os caracteres que eles formam são frequentemente e proibitivamente complicados. Tá? Essa percepção está relacionada à origem pictográfica dos caracteres chineses, que será discutida mais detalhadamente, porém na próxima aula. No desenvolvimento inicial da escrita chinesa, qualquer linha podia ser usada para compor símbolos de escrita. Então foi apenas gradualmente e ao longo de centenas de milhares de anos que as linhas de escrita foram abstraídas e estilizadas em 8 tipos principais de traços, que é esses que a gente está vendo na tela agora. Então, as formas básicas dos 8 principais tipos de traços na escrita regular do chinês moderno são exibidas aqui. Então, nós temos o ponto, que ele é esse traço, e a direção de escrita, geralmente, tá? Ela pode mudar, mas, de uma maneira geral, ele vem da ponta de cima, esquerda, em direção à ponta contrária direita. E o nome em chinês do ponto é Tian. A linha horizontal é um dos traços mais comuns, é um dos mais simples de fazer, e ela vem da esquerda para a direita. O nome em chinês Han. Linha vertical, então é uma linha que ela vai ser escrita de cima para baixo, e o nome em chinês é Shu. O traço 4, que é o Pie, ele é um traço que ele tem uma leve inclinação em relação à baixo esquerda, tá? Então você vai escrever ele em direção do centro à esquerda. A inclinação abaixo direita, você vai seguir a mesma ideia da baixa esquerda, porém você vai fazer a inclinação decorrente ao lado direito. E ele é chamado Na. O direita para cima, Ti. Ele é muito parecido com esse acento, tá vendo? Então ele vai ter você vai começar a escrever ele do inferior esquerdo em direção acima direita. Então, repara que os nomes eles te dão indicação do movimento que você vai fazer para escrever esses traços. Nós temos agora os 2 últimos, que eles são considerados traços compostos. Então a gente vai ver isso mais para frente.
que é o gancho e a curva. Então, o gancho ele vai partir de um traço vertical, e aí ele vai depender, as variantes dele, no caso, vão ser para que lado vai fluir depois que você escrever ele na vertical. E o nome dele em chinês é Gou. E temos o último, que é a curva, que ele vai juntar geralmente dois traços, um na horizontal e um na vertical, que nós chamamos de jiao. Então, agora falando sobre o primeiro tipo de traço, que é o ponto. Tá? O ponto é o mais fundamental dos 8 tipos básicos de traço, porque é um método pelo qual os pontos são criados e é usado para escrever muitos outros traços. Tá? Uma linha horizontal, por exemplo, começa e termina com o movimento do pincel do ponto, assim como o início de uma linha vertical. Então, além disso, embora sejam geralmente pequenos em um caractere, os pontos desempenham um papel de adicionar vitalidade a esse caractere. Então, assim como os olhos adicionam espírito a uma pessoa. Então, sempre lembrando que essa parte ela está muito atrelada à cultura. E por isso que a gente fala que é muito mais uma arte. Então, o ponto, para vocês terem ideia, ele é descrevido num livro sobre aprender sobre caligrafia chinesa dessa forma. Ele representa os olhos, que vão adicionar o espírito a uma pessoa. Então, ele dá espírito a um caractere. Então, essa aqui é a maneira, tá? Como a gente escreve um ponto. Ele vem do 1, 2, 3 e 4. De uma maneira geral, ele é bem diferente do que a gente vê no alfabeto latino, que o alfabeto latino nós fazemos uma circunferência certinha. O ponto chinês, ele não é uma circunferência, tá, gente? Ele vai apresentar, tá, diferentes formatos, dependendo de onde ele se localiza no caractere. Um traço comum é que ele nunca será circular, como acontece com o ponto do alfabeto latino. E o mais comum do ponto chinês é esse aqui que a gente está te mostrando, que é o tipicamente triangular. Então, agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de uso do ponto, tá? Como em Tai, Xin, Ho e On. Então, eles se localizam em locais diferentes no caractere, tá? Em Tai, ele tá na parte de baixo. Em Xin, que é coração, ele tá em cima. No Ho, ele representa essa parte da lateral esquerda. E em On, ele tá em cima. Então, ele pode ser usado em diferentes lugares do caractere. E essas aqui são as variações que nós encontramos do ponto, tá? O ponto, ele é traço com o maior número de variações que a gente vai encontrar. Ele, como um específico ponto, tá? Ele deve ser escrito de uma maneira diferente. Tem muito a ver com a posição dele em relação ao caractere. E alguns pontos que são bem distintos são esses que a gente está vendo aqui. Quando ele estiver no lado esquerdo, então você vai fazer o desenho do ponto descendo e subindo. Se ele estiver do lado direito, esses são pontos, tá? Eles são um pouquinho mais esticados do que esse que a gente está vendo em cima. E eles vêm aqui, ó, descendo, igual a gente está vendo aqui. Então, começa daqui para cá. Agora, se ele estiver na parte inferior esquerda, você vai subir e fazer a curvinha dele, lá em cima. Agora, aqui são 3 pontos, tá vendo? Ó, a gente tem esse lado que ele representa a água, tá? Então, eles são 3 pontos. Então, você tem em cima, e quando ele estiver embaixo, você dá uma esticadinha. E aqui embaixo, quando ele estiver assim, ele representa calor, tá? Então, imagina 4 chamas de uma fogueirinha acontecendo aqui. Imagina que isso aqui é um fogão, esses são os foguinhos, e aqui o que você tá cozinhando, por exemplo. Tá? Então, aí você escreve daqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto. Então, agora a gente vai falar da linha horizontal, que é o tipo 2. Então, linhas horizontais, como os pontos, elas podem ser escritas de diferentes maneiras, tá? Depende de onde ela está localizada no caractere. Então, uma linha horizontal inteira, ela pode funcionar como topo, como centro ou como a parte inferior de um caractere. Tá? Por isso é importante que seja escrito de maneira correta, em formato, uma linha completamente horizontal.
ela vai ser grossa nas duas extremidades e mais fina no meio. É uma transição que ela acontece gradualmente enquanto vocês estão escrevendo, como se a linha tivesse sido segurada pelas pontas e esticada. Imagina uma massinha de modelar, por exemplo, quando você deixa ela vertical, ela toda lisinha, fininha, e você estica ela. As duas pontas, que são as extremidades, vão ficar mais grossas, enquanto o meio fica levemente mais fino. Então, como um traço, ele lembra muito o formato de um osso. E na escrita chinesa, a linha horizontal, então, ela transmite a impressão de força ao caractere. Tá? Então, eu escrever uma linha horizontal, vocês vão seguir essa ordem que está aqui. Colocar o seu lápis ou seu pincel, puxar ele e fazer uma curvinha no final, beleza? De uma maneira que ele fique parecendo uma linha horizontal com as pontinhas mais grossas. Então, aqui nós temos exemplos de uso da linha horizontal nos caracteres. Tá? Então, aqui para I, que é 1, Liu 6, então aqui a gente tem só um traço, aqui a gente tem ele centralizado, e aqui nós temos ele na parte inferior do caractere. Então, existem variações. As variações com mais de uma... Tipo, por exemplo, quando a gente está falando de um caractere que tem mais de uma linha horizontal, então apenas uma delas vai ficar longa, usando o tamanho normal, e as outras elas vão ser simplificadas, ou seja, elas vão ser reduzidas. Tá? Como a gente vê nessa imagem de baixo aqui. Então aqui nós temos um caractere que é formado por duas linhas horizontais. Esse é o R, que é 2. Então, uma linha, duas linhas. Geralmente, a linha inferior é a que fica longa e as outras vão diminuir de tamanho. Então, a gente saiu de I, que é 1, a gente vai para R, 2. Então, a gente coloca dois tracinhos, um menor e um maior. Então, esse aqui, seguindo a lógica do 1, 2, esse é o 3, Sun. Então, nós vamos um traço médio, um traço menor e um traço mais longo. E aí a gente vai seguindo essa mesma lógica, tá vendo? O último traço vai ser sempre o mais longo, o de cima, o do topo, é o médio, e o centralizado, que é o que fica no meio, ele vai ser sempre o menor, tá, gente? Agora a gente vai seguir para o terceiro tipo de traço, que é a linha vertical. A linha vertical ela funciona como pilar do caractere. Como um pilar, ele deve sempre ser escrito de forma reta e vertical. Eles comparam como um soldado em posição de sentido. Então, a forma de uma linha vertical ela vai ser como a horizontal, mais grossa nas extremidades e mais fina no meio. Similar ao que a gente acabou de ver, né? Ela é escrita sempre de cima para baixo, extremidades grossas e o meio mais fino. Alguns exemplos de uso. O traço vertical, geralmente ele vai estar centralizado, a não ser ele vai geralmente estar centralizado em caracteres simples, tá? Quando são caracteres compostos, e aí vai depender da composição que a gente está trabalhando. A variação que ocorre para a linha vertical, ela está ligada a essa variante aqui. Então, as linhas verticais, elas frequentemente são escritas com uma ponta mais fina no fim. É muito parecido com a forma de uma agulha. Então, a gente vai ter a ponta, e aí ela tem um biquinho, uma pontinha no final. Essa é a variante mais comum que nós temos da linha vertical. O traço tipo 4, que é a inclinação abaixo esquerda. Então, o traço de tipo inclinação abaixo esquerda, ele é caracterizado por ter um topo mais largo e uma ponta pontiaguda no final. Então, a gente vai começar o traço, desce e solta o seu pincel. Você vai literalmente fazer assim. Na caligrafia tradicional chinesa, tá? Esse traço ele é descrito como que ele deve ser escrito com força e rapidez, como um pássaro bicando grãos. Porém, se for um traço longo, tá? Para você ter contraste, ele é feito de uma maneira mais lenta, fácil, e é descrito como uma mulher que
cuida cuidadosamente dos seus longos cabelos. Então, quando a gente tá mostrar para vocês os exemplos para ficar mais fácil. Esse é um traço longo. Para run, pessoa. Então, um traço longo você vai fazer ele devagar, para você ter uma firmeza, para que ele fique fácil. Então, imagine uma pessoa com cabelos muito longos. Já esses daqui são as variações com o traço curto. Então, ele tem que ser feito rápido. Você vai simplesmente escrever rapidinho, como se você estivesse escrevendo um acento em português, tá? Então, é essa a diferença entre esses dois. Já o nosso próximo traço, que é o tipo 5, ele é a inclinação abaixo direita. Então tá, o traço inclinação abaixo direita, ele é caracterizado não apenas pela direção da escrita, mas também por esse pé no fim do traço. Mas vai ficar mais fácil quando nós vermos os exemplos no próximo slide. Por que ele parece um pé? Porque ele é mais longo. Tá vendo? Ó, quando a gente vai comparar com o abaixo esquerda, ele tem 3 só. Então, 1, 2, 3. Fiz ele rapidinho. Quando a gente está comparando com a abaixo direita, 1, 2, 3, 4. Eu dou uma alongada lá no finalzinho dele, já dando uma horizontalizada a esse traço. Então, isso aqui é o que a gente chama de pé do abaixo direita. Então, aqui, cada traço do tipo inclinação abaixo direita, ele é pareado com um traço de inclinação abaixo esquerda, como se fossem duas pernas em cada caractere. O que acontece com dá, que é dá, então a gente tem um traço longo e um traço abaixo direita mais longuinho. Run, que representa duas pernas. Representando pessoa, né? Significa pessoa, mas o desenho é baseado em duas pernas andando. Então, perna esquerda, perna direita. Então, a gente tem esse pezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais longo do que o abaixo esquerdo. Aqui é ti e aqui é ro. Então, lembrando, ó, sempre um esquerda e um direito. Um esquerdo e um direito. Geralmente, ele é pareado. A maioria das vezes que vocês vão ver ele, que vocês vão encontrar eles vão estar pareados dessa forma. E a variação que ocorre do abaixo direita, ele pode ser escrito com uma inclinação mais horizontalizada. Tá? Isso acontece quando ele está onde? Quando ele está na parte inferior do caractere. Tá, mas por que isso acontece se ele é sempre pareado com um abaixo esquerda? Esse radical aqui, ele é para ser uma pessoa andando. Então, imagina que essa aqui é a perna direita, essa é a perna esquerda. Então, a gente tem perna esquerda, e aí a gente joga esse pé um pouco mais longe para poder dizer que ele é o abaixo direito. Em relação ao direita para cima, o traço direita para cima, ele é um traço distinto que começa no canto inferior esquerdo e aí ele se inclina para a direita. Então, a gente tem praticamente um traço na diagonal aqui. Então, a gente vai começar ele do canto esquerdo e vai levar ele para a direita. Esse traço, geralmente, ele é feito de uma maneira rápida, então vocês podem reparar que esses traços menorzinhos, eles são feitos rápidos. Já para ficar mesmo com essa ideia de encurtação e vocês vão perceber conforme vocês vão fazendo que ao você fazer rápido, esse formato sai mais fácil. Esse traço, tá, ele é feito de maneira rápida e com força. Então, a próxima figura aqui, ela mostra os exemplos de traço direita para cima nos caracteres. Então, repare a direção da escrita, ela vai mudar dependendo de onde ele se encontra no caractere. Lembra que a gente mostrou os dois pontos? Então, aquele ponto de baixo que representa a água, por exemplo, então ponto, ponto, um traço direita para cima. Ele vai subir. Ele acaba, nesse caso, sendo uma variação do ponto, tá? Então, aqui, a inclinação mudou, porque ele está mais abaixo na parte do caractere. E aqui não foi só mais a inclinação. Também o comprimento dele muda. Então, ele vai ter algumas variações em relação a esse sentido, mas vai ficar mais natural conforme vocês vão fazendo. E o último traço, então, a partir de agora, a gente vai começar a ver os traços que são considerados combinações.
que é a curva e o gancho, tá? Eles são chamados de combinações porque eles têm formatos que se dão a partir da mudança na direção de escrita desses traços que a gente viu anteriormente. Então, tá. De uma maneira simplificada, a curva ela é a combinação de dois traços, como um joelho, um giro ou uma curva. Então, os traços que são combinados podem ser diferentes, tá? Eles vão resultar da curva que você está realizando. Então, primeiro, a gente começa com uma curva que vai combinar uma linha horizontal com uma linha vertical, que é o que acontece nesse caso. Então, a gente tem uma linha horizontal, fizemos uma linha horizontal, a gente não tira o pincel ou o lápis do papel, você vai fazer uma curva e você vai descer, fazendo uma linha vertical. Então, basicamente é isso. Agora, a gente vai para os exemplos de uso nos caracteres. Então, para code, boca, a gente vai fazer primeiro aqui, descer aqui e descer aqui. Então, a curva, você não tira. Eu vou fazer ele num único traço, tá? Mesma coisa para os outros. A gente vai sempre estar fazendo a curva em um único traço. E as variações? Então, os diferentes traços, tá? Eles podem ser unidos para formar diferentes tipos de curvas. Tá? Em adicionar ao exemplo anterior, o traço horizontal ele pode ser combinado com a inclinação esquerda-abaixo, ou a inclinação esquerda-abaixo pode ser combinado com o traço direita para cima, que é o que acontece aqui. Então, esse aqui é uma horizontal esquerda-abaixo, então a gente fez uma linha horizontal e desceu, e aí ele vai ter um pouco mais de inclinação do que a curva normal, que é o que a gente está vendo em Honeck, beleza? Desculpa. E aqui é a inclinação esquerda abaixo, que ela pode ser combinada com o direito para cima. Então a gente está fazendo tipo uma grande curva aqui. Esse traço, as duas variações que nós temos, tá? Esse caractere é o tai. E o último traço, para a gente acabar os traços básicos, que são a base de toda a escrita chinesa, nós temos o gancho. Então, o gancho ele é um traço que ele vai combinar uma linha horizontal com um leve movimento de curva, tá? Ele tá sempre preso no final de outro traço, seja ele vertical ou horizontal, como a gente vai ver. O tipo mais comum de gancho utilizado está ligado ao final de um traço vertical e ele geralmente flui para o lado da esquerda. Então você vai pegar o seu lápis, você vai descer ele reto e aí você vai virar ele para a esquerda. Alguns exemplos são esses daqui, tá? Aqui é shui, aqui é ye, xia, desculpa, que é i de chuva. Então você vai, tá vendo? Você vai pegar um traço que ele é vertical, você vai descer e fazer uma curva para a esquerda. Você vai pegar um traço vertical e você vai descer e fazer uma curva para a esquerda. Que mesma coisa, você vai fazer um traço vertical, traço horizontal, descer um traço vertical e vir ele para a esquerda. Essas aqui são as variações do gancho, tá? Ele pode ser ligado a vários tipos de traços. Entre os métodos de escrita são todos similares, tá? A diferença é que cada tipo de gancho feito você tem uma variação de acordo com o traço que ele está ligado. Tipo, aqui é um horizontal, desce para baixo, você tem um vertical e aí a curva, e aí você liga ele para cima como se fosse a cabeça de um ganso. Aqui você tem Xin, que é uma curva e aí joga para cima também. E aqui é o O, você tem uma da esquerda para descendo para a esquerda com o gancho para cima. Tá, agora você sabia que existe um caractere em mandarim que usa todos os 8 tipos de traços para ser escrito? Existe. E esse caractere é o Yon. Ele significa eternidade. Por essa razão, o estudo da caligrafia dos 8 traços e como eles são escritos é chamado de os 8 métodos de Yon. Então ele usa o ponto para você escrever em cima. Aí você vem com uma horizontal, curva para baixo, vertical, um ganchinho. A gente vem e escreve direita para cima, baixo, esquerda. E aí você vem abaixo, esquerda, abaixo, direita. Então aqui é o nosso pezinho, por exemplo. Aqui é o gancho que vai pro lado. Aqui é aquele que faz rápido. Outro que faz rápido. Então, eu quero muito que vocês treinem esse caractere e nos mandem, tá? Eu vou estar mandando o GIF dele com a sequência de como que escreve para vocês
treinarem, tá? Então, ao escrever, tentem fazer sempre o possível para poder cobrir os traços, exatamente como eles são escritos nesses caracteres do modelo que a gente vai estar disponibilizando a partir dessas aulas, para vocês irem treinando escrita, para vocês terem ideia do quanto é importante uma prova do HSK, que é uma prova de fluência em mandarim, nós temos no Brasil, ela pede uma prova escrita. Então vocês têm que saber fazer os traços de maneira correta, a ordem correta, tá? Então a gente vai estar disponibilizando o material para vocês poderem treinar. Tentem sempre completar os traços, tá? Nem mais, nem menos, só fazer o suficiente. Tá, a gente vai estar dando o contorno desses caracteres para vocês. Você tem que estar ciente de onde está o centro de cada caractere. Os traços em cada caractere, eles têm uma sequência para vocês poderem escrever. Então, ao longo desta aula, nós veremos a ordem dos traços nos caracteres, considerando o modelo de script regular, que é um modelo utilizado no chinês. Ele é mais conhecido como o mandarim simplificado, tá? E é indicado pelo número marcado no caractere que a gente vai estar mandando. Você deve seguir essa ordem por escrito. Vocês vão completar um traço antes de passar para o próximo. Então, sempre um traço, terminei, passei para o próximo. Tradicionalmente, a direção da escrita de um texto chinês, tá? Ele é vertical, ou seja, ele é de cima para baixo, como acontece com o japonês, por exemplo. Então, você vai começar no canto superior direito da página, e aí você vai escrever descendo e ir completando ele do lado direito para o lado esquerdo. As colunas de caracteres são colocadas da direita para a esquerda. Essa aula, no entanto, ela vai estar organizando a prática de caracteres individuais horizontalmente, da maneira como nós escrevemos aqui, da esquerda para a direita. Então, tente se concentrar em um caractere, vamos escrever ele repetidamente, a fim de fazer um progresso estar sustentado antes de passar para o próximo caractere. Quando vocês decorarem, vocês aprenderem as ordens, aí passem para o próximo caractere. Vamos lá. Então, a gente vai falar da ordem para finalizar a aula de hoje. Recapitulando, até agora nós sabemos que os caracteres chineses eles são construídos a partir do uso de traços. Então, o número de traços de um caractere ele vai variar do mais simples, que é o i, representando um, e é um traço horizontal simples, com apenas um traço, até os mais complexos, que é o caso do Tie. Ele é um caractere considerado complexo, tanto que ele não tem, vocês podem até tentar digitar, encontrar ele no teclado do seu celular ou do notebook, vocês vão rodar, vão ver um monte de caractere e não vão achar ele, porque ele é muito complexo para a memória do computador ou do celular no teclado, por exemplo. Então ele não ia ficar bem visível, tá? Então ele é considerado um caractere complexo. Ele significa, a nível de curiosidade, verbroso, palavroso, prolixo. Esse caractere ele é a combinação de 4 longs, ou seja, esse caractere é esse caractere aqui que a gente está vendo repetido 4 vezes. Para vocês terem uma ideia, tá? Ele tem 64 traços. São muitos traços. Mas não se desesperem, tá? Vocês não vão precisar escrever esses caracteres na vida ou no dia a dia, mesmo se você estiver falando com um chinês, tá? Porque esses caracteres que têm mais do que 30 traços, eles são muito raramente utilizados no chinês moderno. Eles são remanescentes dos caracteres antigos que sobreviveram às várias simplificações da língua, tá? E geralmente eles vão aparecer em dicionários de chinês para fins de estudo, para que vocês conheçam e saibam que eles existem. Tá? Agora, idealmente, falando, quanto menos traços um caractere tem, melhor. Entretanto, tá? É difícil limitar-se ao uso desses poucos traços. Como a gente disse anteriormente, o cotidiano ele é recheado de informação. Em média, durante o dia de um chinês comum, ele passa por cerca de 3.000 caracteres. E aí, esses caracteres, eles precisam ser, como a gente já falou, distintamente diferentes visualmente, para que você olhe para ele e você consiga identificá-lo, você saber qual é o significado logo de cara. Então, por isso, eles não devem ser tão simples.
No chinês moderno, tá? A maioria dos caracteres hoje em dia, eles têm no máximo 25 traços. E isso é no máximo quando a gente está falando de caracteres que a gente não usa tanto no nosso dia a dia, são para coisas mais, para conversas mais específicas, tá? Se um caractere ele tem tantos traços, então, como nós fazemos para distingui-los? Como que uma pessoa, um calígrafo, ele sabe onde começar, como continuar e como finalizar esses caracteres? Com suficiente conhecimento dos caracteres, tá? Vai existir uma ordem que ela tem que ser seguida para escrever traço a traço. Então, a sequência dos traços ela é governada por um número de regras geral que a gente vai ter na tabela para vocês. Então, essa aqui é a ordem dos traços. Eu vou entrar nesse assunto mais especificamente na próxima aula, mas eles seguem a cultura do Feng Shui na China. Feng Shui de uma maneira geral, o Yin Yang. Então, a nível de curiosidade, é melhor para vocês entenderem como evoluir os caracteres para lembrar deles sabendo essas informações, tá, gente? Tipo, ajuda muito, muito mesmo a abrir a cabeça em questão de memorização, sabendo essas coisas. Eu vou ser bem rápida agora, porque essa é uma regra, vocês vão... na verdade, vocês vão ver mais ela na prática, aprendendo a escrever os caracteres, tá? Mas a ordem dos traços, primeira coisa que você vai escrever no caractere é de cima para baixo. Então, sempre do topo pro fim, como a gente está vendo aqui, ó. Então, eu quero escrever 3, que são 3 linhas horizontais. Então, uma linha, 2 linhas e a terceira linha mais longa. A gente está aqui, ó, sempre de cima para baixo. Então, a primeira forma de escrever é de cima para baixo. A segunda forma, você vai dar prioridade para quem está na esquerda em direção à direita. Então, o caractere da esquerda, esses são caracteres que são simétricos, que a gente fala que eles têm um lado esquerdo e um lado direito. A gente vai ver a questão das formas na próxima aula. Então, você vai dar sempre prioridade de escrever ele da esquerda para a direita. Nada de começar por esse pezinho aqui. Tem que ser esquerda, direita. Então, eu vou começar pelo caractere que está caracterizado na esquerda aqui, e aí eu vou construindo ele em direção à direita. Terceira ordem de prioridade você faz o traço que é horizontal e aí depois o vertical. X de 10, que é uma cruz. Então a gente vai desenhar a linha horizontal e depois a linha vertical. Tá? A quarta ordem de prioridade é se você tem num caractere. A gente está vendo aqui uma linha vertical centralizada, a linha vertical vem primeiro e aí depois nós fazemos os outros traços, que no caso são os traços mais simétricos, mais curtos dos outros lados. Então sempre dê prioridade para o traço longo e aí depois os mais curtos que ornamentam o seu caractere. A quinta regra é de fora e depois a parte de dentro. Então, a gente sempre começa delimitando o espaço que a gente vai usar. Por isso, vocês precisam pensar antes de escrever o caractere, tá? Ó lá, a gente começou da esquerda e vai montar em direção à direita, certo? Então, esquerda, fiz horizontal, gancho. Agora eu vou completar com o que está dentro. Tá? A mesma coisa no Ney aqui. Você vai fazer esquerda para direita e aí completar com o que está dentro. E o último é o conteúdo, depois finalizar a linha de fora. Então aqui, ó, esses daqui, eles não têm nada que feche esse caractere. Esses de baixo tem. Esse aqui é o Re, que a gente estava falando, que ele representa Sol. Então a gente vai começar da esquerda, gancho, a curva, desculpa. E aí vem o de fora para dentro, tá? Então, aqui, o que tem dentro. E aí eu vou fechar esse caracterezinho bonitinho com o último traço, que é a linha de baixo. Mesma coisa aqui, ó, para Guo, que é país. Então, da esquerda para direita, esquerda, faz a curva, escreve o que tá dentro. Aí, escrever o que tá dentro é uma linha horizontal, depois uma na vertical, depois o traço menor, e aí a gente fecha. Então, esse último é a utilização de todos esses que a gente viu até agora, tá? Eu vou mandar para vocês
vários documentos agora. Se vocês puderem imprimir, imprimam. Se vocês não conseguirem, peguem uma folha de papel e vai só seguindo a ordem mesmo. É muito mais fácil se vocês usarem um papel milimetrado para que esses caracteres fiquem centrados e aí vocês vão criando a ideia de centralização bonitinho. E aí vai ficar como atividade tarefa, tá? Vocês têm uma semana para me mandar de volta os caracteres escritos na mão, tá? Eu vou mandar 2 exemplos para vocês irem fazendo por agora, para vocês irem treinando